Graça, paz e luz de Jesus, irmãos queridos, irmãos amados. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, Deus santo. Amém, igreja. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos queridos, me deu uma sede de passar a palavra e fazer agradecimentos também, amém? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus, Ele é bom. Aleluia, queridos, amém? É vontade de falar da palavra de Deus e isso é bom, né? Para falar, Senhor, usa-nos como canal de bênção, amém? Agradecer, orar pelo povo, agradecer a Deus por tudo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus Santo, Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Aleluia. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia, Deus. Eu preciso te ouvir. Aleluia, Deus. Glória a Deus Santo, aleluia. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, irmãos. Amém? Queridos, antes de mais nada, eu quero aqui, Senhor, agradecer, né? Deus amado, Deus de poder, de honra e glória, as maravilhas de Deus, contemplar as maravilhas de Deus, né? Tudo que Deus, somos para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, nós somos feitos para a glória de Deus, né? Todos nós, e tudo que nós fazemos, que seja para a glória de Deus, amém? Deus é tremendo, queridos. E eu tô aqui para agradecer porque eu não vim assinar, né, depois do trabalho, das obras que é do Senhor. Vim falar aqui em rede social, em agradecimento também, né? Louvar a Deus pela vida de cada um que ajudou. Louvar a Deus e fazer oração pelo povo, né? Que Deus cubra vocês do alto da cabeça à planta dos pés de saúde, né, da presença do Espírito Santo de Deus, que seja alcançado a cada um, amém? Que resplandeça a luz do céu sobre ti, sobre tua família, sobre tua casa, sobre tudo que você for fazer. Então estou aqui para agradecer cada um que ajudou na obra do Senhor, né, que fez parte da seara, né, do Seveiro, foi ali como servo do Senhor, fez parte em querer estar junto de alguma forma, né? Direto ou indiretamente. Porque a obra do Senhor não é feita sozinha, né? É uma equipe, é um povo, é os discípulos juntos. A igreja junto, unida, ela é um corpo em Cristo.
E coisa linda é ver que juntaram-se irmãos de várias denominações para ajudar na obra missionária, né? Ai, Dani, mas por que você está falando assim? Porque Jesus, ele não vai ver a placa, irmãos. Ele, nessa parte que eu estou falando de missões, tá? Deus vai ver o coração de cada um. Porque nós seres humanos, nós olhamos a aparência, nós olhamos por fora, nós olhamos o exterior. Deus olha por dentro. Olha de fato realmente lá dentro, assim, ó, lá nas entranhas, o pensamento lá dentro. Como é que tá a pessoa referente para quando vai servir a Deus, fazer as coisas de Deus. Então eu sou muito grata, porque, irmãos, eu gosto. Eu falo para Deus, Deus, não é fácil, porque nós sabemos também que nós temos que nos preparar para estar na obra, né? Nós temos que nos preparar, porque nós temos que nos revestir de orações, da palavra de Deus, amém? Nós temos que nos revestir, né? Revestir de oração, orar em Deus, né? Então, nós temos que estar revestido, de estar buscando mesmo na palavra do Senhor. Então, eu falo assim, não é fácil, mas eu gosto. Às vezes, a gente passa alguns apuros, né? Porque acontecem situações, né? Mas ali, ó, na fé, né? Às vezes dá aquele, mas aí, ora novamente, vamos na fé, em nome de Jesus. E Deus dá, o Espírito Santo vai dando a direção, vai conduzindo. E é coisa linda, amém? Então eu quero aqui nesse vídeo agradecer, né? Eu não vou colocar específico o nome das igrejas, porque são várias igrejas que ajudaram. Então não vou especificar, eu só estou agradecendo, e as igrejas que ajudaram, os irmãos em Cristo de cada igreja, sabe quem ajudou, né? E quem também ajudou de outras denominações, assim, às vezes pessoas que nem vão, né, nem vão, assim, na igreja, mas tiveram o bom coração de ajudar, amém? Seja que nem eu tô falando, direto ou indiretamente. E é coisa linda. Então, todo o povo que ajudou, né, direto ou indiretamente que eu falo, até a forma que ajudou, seja na doação, seja em estar comigo, né, todos juntos, nós e eu no meio, estamos todos ali preparando o sopão, nas orações, na ida junto, quem divulgou, quem, sabe, quem colocou, semeou, é isso, quem semeou um pouco ali na obra, amém? E eu fico feliz com isso, eu fico feliz de saber que o povo tá, de alguma forma, tá ali, porque as pessoas quando estão assim dentro de uma célula que ajuda de alguma forma, uma célula de missão, de obra do Senhor, tá com o coração ali, né? E uma hora vai ir para uma igreja onde ela vai se sentir abraçada, né? E vai, porque assim, todas as igrejas têm suas qualidades e seus defeitos, né? Nosso irmão Paulo, quando nós vamos lá em Apocalipse, nosso irmão Paulo fala para as igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Bérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira, né? Então, Paulo ali, o nosso irmão, fala para essas igrejas. Então, assim, a partir de Éfeso teve as outras igrejas ali na Ásia, então quer dizer assim, já sabíamos que ia ter várias igrejas desde ali, né? Então, tem várias igrejas, então, dizer que não vai à igreja por isso ou por aquilo, tá errado, né? Porque tem que ter alguma igreja que a pessoa se adequa, né? Nem que seja com os defeitos se adequar da pessoa, né? Conforme a personalidade da pessoa. Então, não pode dizer, não fui para a igreja, porque a igreja assim, a igreja assim. Não, tem várias igrejas.
O que importa é que pregue o verdadeiro evangelho, porque como a igreja somos nós, unidos em Cristo, e nós não somos perfeitos, então não vamos encontrar aquela igreja perfeita. Mas vamos ali buscando estar na obediência para com a palavra de Deus. Vamos superando. E vamos pedindo para o Espírito Santo, ó, melhora, né? E nos melhora. Nos ensina a ser melhor como pessoa. Não melhor que ninguém, mas como pessoa. Então, dali já viu que ia ter, né? Tem as outras igrejas. E cada igreja ali, Paulo está dizendo o quê? Cada igreja tem seus defeitos ali. Cada igreja tem algo que está desagradando a Deus. É um alerta para a gente, uma advertência para a gente melhorar em cada igreja, melhorar nas situações, em cada situação. Do que Paulo ali nos adverte. E também cada uma tem ali suas qualidades. Então nós temos que orarmos, sermos firmes e procurar, sim, Espírito Santo nos ajude a melhorar. Com nós mesmos, como corpo em Cristo, unido. Amém, igreja? Igreja, hoje eu tô meio alérgica, assim, espirrando. Vocês me desculpem, tá? Então, de vez em quando vocês vão ver com lencinho. Amém, igreja? Então, inclusive, essa passagem, né? Deus me deu, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, né? Seu Deus, Pai querido, Pai amado, me use aqui como canal de bênção, como instrumento do Senhor. Pai, alcance cada um que ouvir essa palavra, que depois vê esse vídeo. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Alcance cada um como aqui já orado, né? Com graça, saúde, paz. E que Espírito Santo de Deus resplandeça a luz do Senhor, Espírito Santo de Deus esteja no meio de cada um e resplandeça a luz do Senhor sobre a vida de cada um. Amém? Assim nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quero colocar aqui também a vida do Paulinho Borges, né? Que Deus alcance ele, que ele teve uma queda da escada, que possamos estar orando pela vida dele, amém? Vai passar por uma cirurgia, que Deus abençoe os médicos, os enfermeiros, que for tocar nele, em nome de Jesus, amém? Deus está no controle, Paulinho, Deus é na tua vida, amém? E vai dar tudo certo, em nome de Jesus, já deu, amém? Porque Deus já deu o livramento, glória a Deus, creia, Deus vai fazer na tua vida, e vai fazer na tua vida, e uma hora você vai testemunhar as maravilhas que Deus de livramento que Deus fez na tua vida. Amém? Glória a Deus. E para cada um que for assistir, em nome de Jesus, que Deus alcance a cada um com graça, paz e saúde. Amém. Queridos, em Apocalipse, para a glória de Deus, em Apocalipse 2, vai falar da primeira carta à igreja de Éfeso. Então, como eu estava falando, né? Olha, escreve ao anjo da igreja Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras. Em cada igreja, Deus nos fala que conhece as tuas obras. Né? Então, Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o que vai no coração ali do povo daquela igreja. Deus conhece o que está acontecendo. Deus vê o que nós não vemos. Deus ouve o que nós não ouvimos. Amém? Deus vê de fato, conhece as obras pelo que está no coração da pessoa. E o teu trabalho e a tua paciência. E que não podes sofrer os maus. E puseste à prova o que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti. Então, quer dizer, até aqui, e sofreste, tem paciência. Deus está dizendo que está tendo paciência com a igreja, com aquele povo, né? Porque aquele povo trabalha, né, no nome do Senhor ali, servos, né? Como nós nos colocamos como servos, e não se cansa, né? Não se cansar de servir ao Senhor, né? As obras, a igreja, né? As coisas de Deus, amém? Tenho, porém, contra ti. Aqui Deus vai começar a dizer, Paulo diz aqui em Éfeso, né? Pela inspiração do Espírito Santo, e vai dizer aqui, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, né? Então, quer dizer, Deus está tendo paciência, né? Porque está vendo o trabalhar deles, está vendo que eles... e não te cansaste, quer dizer, não desiste facilmente, né? O sofrimento também, porém,
O primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? É bem forte, né? Essa palavra aqui no início, né? Tenho, porém, contra ti, né? Eu lembro o temor, né? O temor a Deus. Temor tá com o coração mesmo voltado para as coisas de Deus. Tá bem? Então, aqui já é uma repreensão. Né? Então, aí vem, não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Né? Então, essa igreja de Éfeso, ela odiava os nicolaítas, né? Quer dizer, os idólatras, né? As coisas erradas, né? Que é aqui no versículo 6, né? Então, que os nicolaítas é a questão da carne, né? A pessoa na igreja deixa a carne falar mais alto do que o espírito, né? Então, acontece que se não tem totalmente, não está ali com o primeiro amor, mas também não odeia, né? A igreja de Éfeso odiava os nicolaítas, né? Porque o Nicolau, ele tinha falsa doutrina, né? Os nicolaítas eram o povo do Nicolau que tinha falsas doutrinas, né? Então, tipo, era aquele povo assim, tenta conciliar, eles tentavam conciliar as obras da carne com o fruto do espírito, né? Quer dizer, fazia todo tipo de moralidade, achando e fazendo as outras coisas, achava que aquilo era certo. Então, o povo de Éfeso não gostava disso, e com razão, né? Não teria que gostar disso, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa linda. Então, cada igreja aqui vai falar das suas obras, ó. Aí tem a Esmirna, né? Que vai falar aqui, ó. E conheço tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, né? Porque fala da igreja de Esmirna, que a igreja de Esmirna, Deus conhecia a pobreza da igreja de Esmirna, né? Mas Deus disse assim que a igreja de Esmirna era rica, né? Diz através de Paulo, né? Mas é rica, porque a igreja de Esmirna estava ali com a verdadeira palavra, né? Da doutrina da palavra do evangelho, que é o verdadeiro tesouro, né? E então, ó, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguma de vós na prisão, mas para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-lhe a coroa da vida, né? Esses 10 dias aqui é interessante, né? Nós vemos que aqui ó, tem a tribulação que é de 10 dias, quer dizer, 10 dias a igreja passaria um perrengue, né? De tribulação. Né? Quer dizer então que tem um tempo determinado para o sofrimento, para as tribulações, para as coisas, né? Mas a partir do momento que continua em oração, continua na palavra de Deus, no evangelho, amém, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? Que é a riqueza, é a palavra de Deus, é a maior riqueza. Então Deus aqui está garantindo aqui que passa, né? Vai passar. E 10 dias se passou. Em 10 dias se passou. Amém? Aqui está o Edicarlo, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O primo Edicarlo, lá de Poá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos lá, com graça, saúde e paz. Amém? Deus abençoe, Edicarlo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? E a todos aí de Poá, em nome de Jesus. Amém? Saúde a todos.
Amém? Já coloquei o Paulinho Borges em oração. Em nome de Jesus, vamos estar orando, né, meu querido? Amém. Então veja que coisa linda, né, Igreja de Esmina. Tanto é que também foi dada a palavra para falar no dia, né, que cada um ali teve uma oportunidade de falar da mensagem da palavra de Deus. Coisa linda, querido. Então, quem tem ouvidos, aí ele fala de novo, quem tem ouvidos ouça. Então, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir quando é o alerta, quando é a repreensão, a advertência. E ouvir o que é para fazer. Pedir para o Espírito Santo, como eu posso melhorar nisso? Né? Já está aqui, ó, o que devo e o que não devo fazer. Né? Então, para ver que cada igreja tem um defeito, só que a gente tem que olhar e prestar atenção. Aí vai falar da terceira carta de Pérgamo, né? Aí que sempre começa o início, é o anjo da igreja, né? Que está em Pérgamo. Então, olha, veja que aqui no versículo 3, conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antibas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, isso aqui faz uma atuação do diabo naquela cidade, né? Na cidade de Pérgamo, né? Então, ali havia cultos e a pessoas, né? A reis, imperadores, né? E todos eram obrigados a oferecer incenso ali para estátua, enfim. Era idólatras também, né? É uma idolatria. E então isso na igreja de Pérgamo eles tinham que ser nascido do Espírito, da fé, do Espírito para ter fé, né? Para poder, no caso, ter a fé na revelação da palavra de Deus para suportar todas aquelas situações, as lutas e as aflições. Né? Quando vai no versículo 14, que vai falar de Balaão, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, olha aí, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, é o que eu estou dizendo aqui da idolatria. Então, uma igreja ali, que vivia ali na idolatria, porque Balaão, gente, Balaão é profeta também ali, profeta falso, profeta corrupto, né? Tem a passagem lá, né? Quando vai falar da história também de Balaão, né? Que foi um feiticeiro, isso, aquilo, outro, e querendo levar o povo para o caminho contrário. Né? Então, aqui em Pérgamo, também houve ali o povo que estava mais com o pé no sistema mundano, do mundanismo, né? E depravação de imoralidade, do que na própria palavra de Deus. Então temos que ter cuidado, queridos. Por quê? Porque quando nós temos que pedir para o Espírito Santo, quando nós estamos pela fé, para ser batizado, para estar no Espírito, nós temos que fortalecer o nosso espírito. Né? Não voltar às práticas do velho homem, que aí já se foi, mas ser filhos de Deus em Cristo. Não somos mais criaturas, nós temos que ter esse entendimento de deixar a palavra de Deus entrar em nós, de nascer de novo. Ai, Dani, mas eu tropiquei ali, porque olhou para a direita, olhou para a esquerda. Isso já aconteceu comigo, queridos. Até o momento, para a glória de Deus, que eu tive um encontro. Porque uma coisa é aceitar, outra coisa é o encontro. O encontro é quando vem a luz das escrituras, sela a palavra do Senhor na tua alma, no teu entendimento. A luz tira as escamas dos olhos, Deus purifica, Deus limpa. Deus faz você ter nojo do pecado. Faz você ter nojo do pecado. Quer ver? Vamos lá em Ezequiel. Capítulo, só para confirmação aqui da palavra, amém?
Oh, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Quando vamos lá em Ezequiel, no capítulo 36, do versículo 31, vai dizer assim, ó: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo. Quando nós estamos sendo purificados por Deus, nós começamos a ter nojo do pecado. Nós queremos até vomitar o pecado. Porque aí, queridos, nós já reconhecemos, já quebrantamos o coração, já nos arrependemos verdadeiramente. E não queremos mais ficar com a prática do sistema mundano. Não queremos mais ficar numa balança. Porque cansa, o pecado ele cansa. Ele dói. Deixa vazio. E Deus não, Deus ele é o Deus que preenche a alma. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que fala que nós temos valor. E nós temos, porque Ele morreu por nós. Ele deu sangue, a vida por nós. Nós somos preciosos na mão de Deus, cada alma. Então nunca deixe o inimigo mentir para você. Mas também, para isso, nós precisamos estar firme, reconhecendo Deus Todo-Poderoso e obedecendo, a querer. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. E tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades e das vossas abominações. É a palavra e é a verdade, porque é o que acontece. E eu digo por mim, se aconteceu comigo, acontece com as pessoas, porque somos humanos. Então, com a igreja. Então, toda a igreja vai ter seu defeito, porque a igreja somos nós unidos para um corpo em Cristo. Mas precisamos da igreja, precisamos estar junto em comunhão, precisamos estar junto em oração, precisamos estar em conexão com o céu para cair por terra toda seta ao contrário na hora da oração ali, todos ali no amém, repreendendo o mal. Precisamos estar junto para cear com o Senhor. Precisamos estar junto para andar firme na fé, fortalecer, edificar um ao outro. Então, quando nós lemos aqui, assim tens também o que retém a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Aqui, ó. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com espada a minha boca. Quem tem ouvidos ouça, e Deus fala de novo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, porque é o Espírito Santo de Deus aqui. Amém? Então aqui, ó, ao que vencer darei o comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e o nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, né? Então, o maná escondido, né? Da palavra de Deus, né? É o alimento daquele que crê na palavra, né? Que crê em Cristo Jesus, o Salvador. Amém? Já o Apocalipse na quarta igreja, que é Tiatira, né? Aí vai dizer lá, ó, no 19, eu conheço as tuas obras, né? Ó, da igreja, Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo. Aqui Deus vai ver como chama de fogo, né? Reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço e fé, e tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, enquanto Pérgamo tem que voltar ao primeiro amor, a fazer de verdade, a fazer com amor, com satisfação, as coisas para com Deus.
e com seriedade para estar na palavra de Deus, sem ficar titubeando, a estar no foco, no olhar para Cristo Jesus. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então Bérgamo desviava muito. Procure andar com um copo de água em todo o tempo que ouvir a palavra, sem deixar cair uma gota. Aí você vai ver que você está concentrado no copo de água para não cair nenhuma gota. Assim, nós temos que estar concentrado com foco na cruz em Cristo Jesus. A olhar para Jesus. Em tudo que for fazer, Senhor, como é que o Senhor agiria nessa situação? Senhor, como é que eu respondo a essa pessoa aqui? Como é que o Senhor responderia quando o Senhor passou aqui como homem nessa terra? Eu tenho que resolver isso aqui. Como é que o Senhor resolveria quando o Senhor passou como... E vai na palavra. Ai, Dani, mas não é fácil. Não é, irmãos. Às vezes dá vontade, né? Que a nossa... né? Dá vontade. Mas não. O velho homem, não voltar ao velho homem. Agora eu sou. Agora é Deus que age em mim, né? O Espírito Santo, Deus que age em mim. Amém, igreja? Porque quando nós vamos pensar assim, não, como é que Jesus agiria, né? Não, Jesus, já viu? Jesus não xinga. Já viu Jesus xingando? Jesus já não ia lá e olha, não. Então, pavio longo, né? Como meu esposo diz, o obreiro Edilson, pavio longo. É fácil? Tem hora que até dói. E aí a gente corre para os pés de Jesus em oração, até para essas coisas. As pessoas, tudo, para Deus tocar no coração dessas pessoas. Né? Que às vezes fica testando o servo de Deus. E isso, gente, não é bom. Deixa que Deus está vendo tudo em nós. Não precisa o ser humano ficar testando, né? Mas às vezes ali pela ação do inimigo, fica testando. Para tirar, aí já são às vezes até querendo tirar a paz, né? É um perigo. Por quê? Porque às vezes é o inimigo agindo. Amém? Porque quem está em busca da palavra de Deus... Ai, desculpa, queridos. Ele é pacificador, ele quer a paz. Então ele procura sempre de um tudo. Ai, como é que Jesus agiria aqui? Para poder dar paz para o outro e estar em paz. Porque a pessoa que não procura ser pacificadora, está em paz com o outro, ela não tem paz para dar. Se ela não procura estar em paz com o outro, ela não tem paz para dar. Então, olha, aí vai dizer, né, continuando aqui, voltando à palavra, né? Eu conheço as tuas obras, o amor e serviço, e fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, aqui já está falando diferente para a igreja de Tiatira, né? Então, queridos, a gente tem que ver como é que a gente vai terminar, né? Se a gente começou mal, terminar bem. O duro é a pessoa não voltar para o primeiro amor, não quebrantar o coração, não se arrepender. Então a gente precisa saber como é que nós vamos terminar. Qual o legado que eu quero deixar tanto para a terra, como para o meu memorial no céu. Porque pelas obras, querido, Deus vai julgar cada um pelas suas obras. Cada um vai dar conta de si para Deus, conforme as suas obras. Tanto as obras de como andou nessa terra, como para com as obras de Deus. Uma coisa é ter um nome escrito no livro da vida, porque Jesus, nós somos salvos pela graça, pela fé, pela graça de Deus. Outra coisa são as obras. Então tem o livro da vida e o livro das obras. Então precisamos acordar. Precisamos acordar e entender que estamos aqui para ser instrumento de Deus nessa terra, representante, para servir ao Senhor. Somos filhos de Deus.
herdeiros de Deus a partir do momento que estamos ali batizados na palavra, ou batizados no Espírito. Porque às vezes nem todos dá tempo de descer as águas, assim como Dimas não desceu as águas. Ele estava ali, 2 criminosos, e Jesus ali no meio. Ele, Senhor, ainda hoje posso... Jesus disse, ainda hoje estará no paraíso do céu. De último momento. Pelo Espírito. Então, queridos, aqui, ó, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isso quer dizer o quê? Paulo diz aqui, através do Espírito Santo de Deus, que fala às igrejas. Deus está vendo tudo. Deus está vendo, como diz aqui, ó, eu conheço as tuas obras. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Deus te conhece, Ele está vendo tudo o que você faz. Se você realmente está sendo para servir ao Senhor, para com as obras de Deus, qual está sendo a sua obra? Obras boas para estar com Deus. Obras ruins não faz parte de estar com Deus. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa. Ó, mas algumas poucas coisas, quer dizer, ainda tinha poucas coisas na igreja de Tiatira que não agradava ao Senhor. Então, todos têm defeito, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo, me ajude a melhorar com esses defeitos, Senhor. Né? Então, ó, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que diz, profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos seus sacrifícios da idolatria. Então aqui são igrejas que tem lá o espírito de Jezabel, que é o espírito ruim, né? Que é a mulher da sedução, que é a mulher ali que diz que está profetizando, mas na verdade ela está enganando como serva, está passando a mão em quem está fornicando, em quem está... com os pensamentos errados, quem está com idolatria, quem está fazendo as coisas erradas, está passando a mão, né? Ou está jogando para debaixo do tapete, por algum motivo, por algum interesse de algo. Então aqui é isso que tem contra a igreja de Tiatira. Ó, e dei-lhe tempo para que se arrependa. Se da tua fornicação e não se arrependeu. Quer dizer, Deus está dando tempo. Só que tem pessoas unidas ali que não se arrependem, não acorda. Eis que a porém numa cama e sobre os que adulterem com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Então, em todas... Gente, precisamos nos arrepender, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos estar unidos. Em comunhão, precisamos, cada um estar firme, cada um com a sua igreja, qual se achar que deve estar ali como família. Mas toda família também não tem defeito? Não tem família perfeita. Mas nós, a própria família também já é o nosso ministério. Nós temos que procurar o Espírito Santo, me ajude a ser melhor. E me ajude a fortalecer meu irmão dentro da palavra, com as coisas de dentro da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Amém? Para a igreja ser levantada, para ser um povo ali santificado, um povo firme na palavra de Deus, um povo unido, um povo para com as obras de Deus. Igrejas que dá fruto do Espírito ali, que é vivificada. Olha, e destruirei com morte, né? Aí vai falando, né? Quando chega lá no 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Amém, igreja? Então, nós temos que ser um povo firme. Temos que estar na palavra de Deus. Em Cristo somos mais que vencedores.
Temos que estar persistente, forte na palavra de Deus. Já na igreja de Sardes vai dizer assim, no versículo 2: se vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não acheis as tuas obras perfeitas diante de Deus. Já na igreja de Sardes, as obras, Deus não achou perfeita. Olha, veja aqui no capítulo, no capítulo 3, né, do primeiro versículo, vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto dizem quem tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Conheça tuas obras, que tens nomes de que vive e está morto. Olha isso. Sabe aquela igreja? Deus está dizendo aqui que é aquele povo que já está morto. Aquele povo que tá tudo bom assim, tá lá, só tá. Mas não está mais agindo, não está mais com aquele espírito de vivificante, não está mais agindo, não está fazendo as obras para com o Senhor, não está com ânimo, não está com disposição para com as coisas de Deus. Não está na intimidade, buscando a intimidade também para com Deus. Então, ó, no versículo 2 vai dizer: ser vigilante, confirma o restante que estão para morrer, porque não acheis as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te depois do que tem recebido e ouvido, e guarda e o arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então não sabemos nem a hora nem o dia, querido. Desperta, igreja, acorda, igreja. Deus está dizendo aqui, ó, você não sabe, a gente não sabe nem o dia nem a hora da vinda de Jesus, como Jesus aqui também, olha, nós não sabemos nem o dia nem nossa hora que Jesus vai nos levar. E como estaremos? Estaremos aqui morto-vivo? Ou estaremos firme, fazendo para com a obra de Deus as coisas de Deus, dentro da palavra de Deus, orando, buscando? O que nós estamos fazendo? Ouvindo ali, atento? Amém, igreja? Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Amém? Então, pessoas que não se contaminaram. Pessoas que não entraram no mesmo saco de batata. Pessoas que não foram de embalo com quem estava andando errado. Pessoas que verdadeiramente sabem que está seguindo sim a palavra de Deus e Jesus. Siga-me. Quer dizer, siga-me. Quer dizer, siga de verdade. Quer dizer, larga os pecados e siga-me. Porque não basta dizer, olha só, eu tenho fé. Mas você tem fé e está seguindo o quê? Muita gente diz que tem fé. Ah, eu tenho fé. Fé. Né? Crê que Deus existe. Mas tá seguindo o quê? Tá seguindo quem? Porque se a pessoa tem fé, ela tem que seguir o quê? Jesus fala o quê? Larga tudo e siga-me. Siga-me o quê? A palavra. Siga-me. Vem comigo. Vem orar comigo. Vem buscar. Jesus buscou aqui, Jesus orava. Filho de Deus, Deus. Santo, santo, santo. E muitas das vezes lá na falta de entendimento, na ignorância espiritual, eu tenho fé. Não, eu sigo a Deus. Segue a Deus ou segue o sistema mundano? Segue a Deus ou segue o oba-oba? Ou o embalo? É forte, igreja. É muito forte. Então, ó, pessoas que não contaminaram suas vestes. Quer dizer, não se contaminaram. Não se sujaram por conta de outros, por influências. Pelos pecados, pelas coisas. Não se contaminaram. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Então, gente, é dignidade. É honestidade, é buscar andar em caráter de Cristo.
Ser crente é crente, velho. Todo mundo que crê verdadeiramente dentro do verdadeiro evangelho é crente, é crer de verdade, é ser de verdade. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Olha que coisa linda. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Jesus está dizendo aqui que vai confessar o nome daquele que se arrependeu, daquele que está buscando a indignidade, daquele que se quebrantar, daquele que, sabe? Olha que coisa linda. Coisa linda. Agora eu vou resumir, tá, gente? O 4. Falamos da quinta e da a igreja em Sardes, né? Quinta, já falamos de Tiatira, quinta. Sardes, né? Aí vem a sexta carta da igreja da Filadélfia, né? Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, a igreja de Filadélfia não negou Jesus. Né? E mesmo com a pouca força, ela guardou a palavra, ela selou a palavra no coração. Então Jesus é aquele que abre e fecha a porta. Abre porta para a vida, né? E fecha a porta. Como nós vamos estar diante no dia que chegarmos a essa porta? A porta vai estar aberta para nós ou vai estar fechada? Pense. Pense. É forte, igreja. Eis que eu farei a sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saiba que eu te amo. Né? Então aqui Deus, o Espírito Santo que convence a pessoa ali, que conhece o coração daquela pessoa. Aquela pessoa vai quebrantar, vai se arrepender. Porque Jesus ama teu povo. E Ele quer abrir a porta para todos. A porta da vida, a porta do... Ele quer. Porque Jesus é o Salvador de nossas almas. Jesus está para todos. Agora, nem todos estão para Jesus. Arrependei-vos. Busca verdadeiramente, amém? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Deus está dizendo aqui que vai guardar o povo de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Quer dizer, o povo, nós que se comporta, tem esse comportamento que nem Filadélfia. E Deus está dizendo aqui, conforme o comportamento de cada um ali, igreja unida, de cada um aqui, que eu estou falando que tem seus defeitos, que Deus aqui está falando que tem que melhorar. Um alerta. É forte, igreja. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, guarda o que tem o quê? Guarda a palavra de Deus. Sela. Guarda o que tem. Guarda o seu buscar a Deus. Guarda. E guardar é aqui, né? Para que ninguém tome a tua coroa, que é a coroa da vida. É forte. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, amém? Olha, e Deus aqui, ó. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então Deus tem uma nova Jerusalém nos esperando, né? Tem um paraíso do céu, amém? Glória a Deus. E vem a Laodiceia, né? Então aqui vai dizer, ó, escreve, isto diz amém. A testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que dera fora frio, fora quente.
Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei a minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre segue nu. Olha, forte. Quer dizer, é morno, né? Tá e não tá na palavra de Deus, né? Como diz rica, a igreja de Laodiceia se sentia rico, se sentia, ó. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quer dizer, a matéria, as riquezas de matéria, as riquezas de luxo, as riquezas de, né, igreja linda, igreja top, igreja isso, igreja aquilo, né? E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e segue nu. Então, diferente de Esmirna, que de Esmirna é uma igreja simples, pobrecinha, assim, olhando fisicamente, materialmente falando, mas era um povo que estava na palavra. Então, a igreja de Esmirna se sentia pobre, mas Deus disse, tu é rico. Porque a verdadeira riqueza é a palavra de Deus. E a igreja diz, o povo daquela igreja ali tinha o que? A palavra de Deus. Tinha a palavra, verdadeiro evangelho selado e falado e pregado. E a igreja de Laodiceia não. Só que ela se achava rica pelo visual, né? De ver assim, né? Olha isso. Mas tu é miserável, pobre, segue nu. Porque estava sem a doutrina que da palavra do evangelho, da palavra de Deus. O tesouro da palavra. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupa branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. É forte. Tira as escamas dos olhos, Laodiceia. Abre o olho para a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar em você. Tenha nojo das suas imundícias aqui, ó. E não apareça a vergonha da tua nudez. Da tua imundície. Imundície o quê? De pecado. Queira roupas brancas. Purificar, se santificar na palavra de Deus. Deus está dizendo aqui, ó, que não está vendo nada disso lá em Laodiceia. O povo já não busca mais, o povo não santifica mais, o povo não se consagra mais, o povo não jejua mais, o povo não procura se purificar, o povo não está procurando a palavra. O povo não está procurando o verdadeiro tesouro da palavra de Deus. O povo está ainda no sistema mundano, está na igreja. Muitas das vezes ali unido, fazendo as coisas, frio. Morno, né? Como diz aqui a palavra morno, nem frio, nem quente. Foi para a igreja, tá bom, louvor, tá bom, falou ali, pronto. Sem estar na verdadeira unção, sem estar buscando na intimidade com Deus, sem estar praticando, procurando praticar no seu dia a dia a palavra de Deus. Praticar verdadeiramente dentro dos frutos do Espírito, a bondade, a paciência, que é a mansidão, o controle próprio, o domínio próprio. E aí Laodiceia estava assim, aí aqui, ó, fala, ó, olha aqui o que o Espírito Santo de Deus diz para a igreja através do irmão Paulo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso se arrepender. Arrependa-te. Acorda. Acorda enquanto é tempo. Veja suas atitudes, veja mesmo se você está sendo um homem de Deus e se está sendo mulher de Deus. Se você realmente está firme ali na palavra ou se você está sendo apenas aquela pessoa morna para dizer que carrega ali algum título, alguma coisa da igreja porque está ali. Conhecemos, querido, os frutos pela árvore. É isso, irmão Ed? Conhecemos a árvore pelos frutos. Tem pessoas que tá na igreja, mas não dá fruto. Você não vê fruto. Você não vê fruto. Você não vê um testemunho de vida. Olha, aquela pessoa mudou nisso, mudou naquilo. Olha, ela não tem mais aquilo, ela trabalhou com ela, aquele defeito dela.
Olha, se você não vê o fruto na pessoa, olha, olha, Senhor, falei do teu amor para uma pessoa, contei testemunho, a pessoa não tem um testemunho forte para contar. Porque ela é a mesma pessoa, não mudou. Sem contar que já investe conseguindo fazer alguma coisa, né? E aí Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Deixa Jesus entrar, deixa a palavra de Deus penetrar em você, na alma, na tua mente, nos teus ouvidos. Pergunta para Jesus, tudo que você for fazer, Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? Como o Senhor agiria? Como o Senhor agiria com essa pessoa? Olha, Senhor, tá certo isso aqui? E ora a Deus. E se você vê também que tá ao contrário, ora a Deus, Senhor, olha. Porque a justiça divina, queridos, não falha. A colheita tem a colheita. Não tem como plantar batata e colher cenoura. E tudo que a pessoa planta, ela colhe. Qualquer coisinha que não for de agrado a Deus, que Deus está vendo que está errado, a pessoa um dia ela colhe. E se for acumulando, vai colher muita coisa do que ela mesmo está plantando, porque a fatura chega. A fatura chega. Deixa Deus entrar na tua casa, deixa Deus entrar na tua vida, em você. Abre a porta do teu coração, da tua alma e da tua casa. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Queridos, é muito forte. Amém? Olha, hoje eu estou só aqui com o Ed Carlos, amém? Mas para a glória de Deus, amém, Ed Carlos? Amém, glória a Deus. Deus é bom. Embora eu sei que depois muitas pessoas vão ouvir o vídeo. Mas Deus abençoe tua vida ricamente por estar aí se alimentando da palavra de Deus, amém? E para fechar eu vou em Efésios 2:10, porque eu iniciei hoje, né, com a graça de Deus, amém? Falando, agradecendo ao povo que ajudou para com a obra do Senhor. O povo cheio do fruto do Espírito, amém? Com bondade, um povo ali buscando amar o próximo como a ti mesmo, o povo ali firme, né, que se preparou para estar ali naquele dia, amém? Então, Efésios 2, que a salvação é pela graça, olha aí, pela graça, é pela fé, a salvação. É o livro da vida, o nome escrito no livro da vida, eu aceitei Jesus, é pela graça. Né, queridos? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. Mas Jesus, Deus nos ama tanto, 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 que enviou o teu único filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Então, é pela graça. É pela fé. Então, aí vem o livro da vida e o livro das obras, porque vamos ser cada um vai ter o dia do julgamento, amém? Conforme as tuas obras. Do que tu fazes, tanto você faz em vida, em andar em caráter, né, dentro da palavra, em obediência, e da tua vida, do teu chamado para com as obras, para com o ministério. Qual o teu chamado para as coisas de Deus, para servir na casa de Deus, né? Então, Efésios 2, versículo 10. Vou começar do 9, tá?
Do 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é Deus, querido. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, para que ninguém se glorie. Então, as obras, ela não salva. As obras é para justificar, cada um vai dar por si conta de suas obras, de como andou em caráter nessa terra, de como Cristo, o caráter de Cristo aqui nessa terra, dentro da palavra de Deus. Aí é através das obras. Agora, a salvação não é separado. Né? Salvação é pela graça de Deus, a de Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus. Quem crê, serás salvo. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Porque se estamos em Cristo Jesus, Jesus nos fez. Somos obras-primas da mão do Senhor. Somos imagem e semelhança de Deus. E se somos imagem e semelhança de Deus, nós vamos andar dentro da palavra conforme Jesus Cristo andou nessa terra, buscando viver em exemplo de como Jesus andou nessa terra. Mesmo sendo imperfeito, mas fazendo de um tudo para estar dentro da palavra de Deus. Amém, igreja? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados para fazer o bem, querido. Embora nós viemos do pecado, Jesus até fala que nós somos maus, mas mesmo sendo maus, sabemos dar coisas boas aos seus filhos. Imagine Deus que está no céu, amém? Glória a Deus. Porém, queridos, se estamos na palavra, se estamos ali purificados, se entramos ali, mergulhamos dentro da palavra de Deus, buscamos, né? Nós, vai estar o que dentro de nós? O fruto do Espírito Santo, nós vamos agir pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos fazer o bem. Ai, Dani, porque às vezes, queridos, porque assim, bom é Deus, mas nós temos que procurarmos fazer o bem. Tá entendendo, igreja? As quais Deus preparou para que andéssemos nela. Deus preparou o quê? Aqui, a palavra, né? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Para nós andarmos nela. Então, tem as igrejas, tem tudo aí, as coisas de como nós temos que andar na presença de Deus. Tem a igreja, tem as obras, tem a palavra, a maior riqueza de Deus. O que estamos esperando? Somente aqueles que se tornam, deixa o velho homem e filhos de Deus, deixa a criatura para filhos de Deus, querido. Vamos estar andando na palavra de Deus. A partir daí, não tem esse negócio de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é quando a pessoa está lá no sistema mundano, no pecado das coisas, está no livre-arbítrio, quer dizer, a pessoa está sem entendimento, na ignorância espiritual. Mas quando nós estamos em Deus, querido, seja feita a vontade de Deus na nossa vida, seja feita a vontade de Deus e nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Não é, livre-arbítrio, se eu quiser assim ou se eu quiser assado, não. É orar e falar, Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida, se colocar como servo, filho de Deus, aqui dentro da palavra. Amém, igreja? Então fica essa palavra para você essa tarde, aqui eu encerro. Amém? Senhor Deus Pai querido, Pai amado, que o Senhor abençoe cada um que vinha ouvir esse vídeo, meu Pai. Que a alma seja alcançada, meu Pai, para tua glória, para graça e tua glória, Senhor, para tua graça e tua glória, Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, meu Pai. Porque estou aqui, meu Pai, me colocando como instrumento seu, meu Pai. Porque eu sou dependente de ti, meu Deus. Me usa como canal de bênção, meu Pai. Porque tudo está no controle do Senhor. Amém, igreja? Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, conforme a tua vontade, minha vida, na vida de cada um. O Espírito Santo alcance. Em nome de Jesus, a palavra de Deus não volta vazia, Senhor. Que essa palavra aqui alcance alguém que estiver precisando dessa palavra. Amém? Para esse entendimento. Amém, igreja? Busque
Não deixe de ir na igreja aprender a palavra de Deus e cear junto no irmão em Cristo Jesus, aonde você se sentir ali, como família. E não deixe de visitar os parentes, porque aí você vai numa igreja, congrega, e as outras igrejas, uma hora visita, porque são irmãos em Cristo. Amém? E quando puder todos se unir para a obra do Senhor, a obra de missão, a obra de missão lá fora, seja no campo, seja em visitas. Amém também. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, porque quando for para chegar os dias, vai ter que todos se unir em corpo em Cristo. E Deus não vai unir por placa, vai ter que se unir todos, amém? Todos que estão ali na palavra do Senhor buscando, amém? Amém, igreja? Em tudo. Seja ali no relacionamento particular, na intimidade com Deus, seja na igreja, sendo fazendo as coisas de Deus ali, querido, como tá tudo aqui, amém? Se santificando, se consagrando, buscando, congregando, estando ali junto com os irmãos em oração, buscando, e é buscando, querido, amém? Então, fica essa palavra para vocês essa tarde. Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Deus alcance, resplandeça a luz do Senhor sobre cada um. Deus alcance cada um com graça, paz, saúde e prosperidade. Que o Espírito Santo de Deus age na vida de vocês. Deixa Deus, o Espírito Santo de Deus, conduzir a vida de vocês, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, Ed Carlos, poderosamente tua vida, por estar até aqui, nesse momento aqui comigo, ouvindo. Se quiser deixar um amém, glória a Deus. Deus abençoe você, a tia Nalvina, todos aí em Poá, em nome de Jesus. Não vou falar o nome de todos, porque é muita gente, né? Paulinho, que Deus cure ele, deu alívio em nome de Jesus, e que ele venha contar testemunho, glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Que ele enxergue logo, porque é tempo de enxergar, que ele enxergue logo a palavra de Deus em nome de Jesus. E assim a cada um, amém? Que Deus alcance o povo que está no hospital clamando. Oh, meu Pai, leva a saúde, cura em nome de Jesus. Ó Deus Santo, alcance o povo, meu Pai, necessitado, aquele pai desempregado, alcance, Senhor. Alcance cada povo na sua necessidade, meu Pai, porque o Senhor disse na tua palavra que nesse mundo teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, assim diz lá na palavra de João. Busca a Deus, queridos, busca a Deus, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, com fé, com força, em nome de Jesus. Deus é contigo, Deus é conosco, amém? Deus abençoe cada um da família, os parentes, os amigos, todos ao redor, com graça, paz e luz de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.